Olá, bora mergulhar nas principais filosofias de Tony Robbins e entender a fundo como ele propõe transformar os momentos mais difíceis em pura força. Pensa só como é que se transforma o pior dia da vida no melhor dia. Essa é a grande pergunta que a gente vai investigar hoje. E a resposta, acredite, começa com uma história bem marcante de um dia de ação de graças. Tudo começa com um som bem simples, uma batida na porta. É aqui que a gente vai descobrir o evento que literalmente mudou tudo para ele. Imagina o cenário. É dia de ação de graças, um feriado super importante. E a família simplesmente não tem dinheiro, não tem comida, o clima tá pesado, sabe? Era essa a realidade do jovem Tony Robbins. Mas aí, bem no meio daquela tensão toda, daquela briga em família, alguém bate na porta. E esse som mudou absolutamente tudo. Quem estava lá era um estranho, um anônimo, entregando uma ceia de ação de graças completa. Esse ato de pura bondade, vindo do nada, acabou se tornando o grande ponto de virada na vida dele. E é aqui que a coisa fica fascinante. O mesmo exato evento gerou duas realidades completamente opostas. Para o pai dele, aquilo foi um símbolo de fracasso, de vergonha. Já para o Tony, foi um sinal de esperança, uma prova de que as pessoas se importam. E isso nos leva direto para uma estrutura que explica como isso é possível, as 3 decisões centrais. Vamos entender como a gente acaba moldando a nossa própria realidade, muitas vezes sem nem perceber. A cada momento da vida, a gente está tomando 3 decisões. A primeira é em que vamos focar. A segunda, o que isso significa para nós. E a terceira, o que vamos fazer a respeito. E olha só como isso se desenrolou naquele dia. O pai do Tony focou em eu falhei com a minha família. E o significado disso para ele foi eu sou um inútil. Já o jovem Tony focou em outra coisa. Opa, temos comida. E o significado que ele deu foi nossa, estranhos se importam com a gente. 2 escolhas, 2 destinos completamente diferentes. Mas o que leva a esses focos tão diferentes? Bom, para entender isso, a gente precisa ir um pouco mais fundo, para um conceito chamado de as 6 necessidades humanas. Agora a gente vai descobrir as forças invisíveis que nos movem. De acordo com a filosofia dele, todo ser humano é movido por 6 necessidades básicas. A necessidade de certeza, de variedade, de se sentir importante, de conexão e amor, de crescimento e, por fim, de contribuição. E o interessante é que as 4 primeiras são as necessidades da personalidade, sabe? A gente precisa delas para sobreviver, mas a verdadeira realização, aquela sensação de vida plena, vem das 2 últimas. Crescimento e contribuição são as chamadas necessidades do espírito. Então, fica aí uma reflexão. Quais 2 dessas necessidades são as mais fortes em cada um de nós? A resposta para essa pergunta pode revelar os padrões que controlam uma vida inteira. Certo. Entender essas forças internas é o primeiro passo. Mas como usar esse conhecimento para navegar no mundo que muda cada vez mais rápido? Isso nos leva para a próxima parte. Que habilidades são essas para um mundo novo, especialmente na era da inteligência artificial? A tecnologia está mudando tudo numa velocidade assustadora. Para ter uma ideia, a fonte usada no material original mostra que só nos Estados Unidos, 8 milhões de empregos no setor de transportes estão em risco por causa da automação. A necessidade de se reinventar é simplesmente gigante. E a chave para prosperar nesse novo cenário é uma só: aprender mais rápido. A frase que resume tudo é: as pessoas não serão substituídas pela IA. Elas serão substituídas por outras pessoas que sabem como usar a IA. E para se tornar essa pessoa um criador na era da IA, é preciso dominar 3 habilidades. Primeiro, reconhecer padrões. Segundo, saber utilizar esses padrões. E o mais importante de tudo, ser capaz de criar novos padrões. E tudo isso nos leva de volta à mensagem central, né? A gente viu que a realidade é moldada pelo nosso foco e pelo significado que damos às coisas, que somos movidos por necessidades profundas e que o futuro exige novas habilidades. A lição final é clara. Não estamos aqui só para gerenciar as circunstâncias. Nós fomos feitos para criar. E aquela história do Dia de Ação de Graças, sobre transformar dor em propósito, é mais relevante do que nunca. É sobre parar de apenas reagir e começar a criar o próprio destino.